Não se precipite. Que coisa difícil é ter paciência, não é verdade? Quantas são as vezes que tomamos decisões de forma precipitada, não é mesmo, irmãos? Às vezes, não temos todas as informações e logo tomamos partido, logo julgamos, apenas por aquilo que estamos vendo ou que nos falaram. Outras vezes, desistimos de sonhos e projetos apenas porque algo deu errado e pensamos que nada mais vai se ajustar. Muitos, com essa precipitação, arrumam brigas, confusões, pedem demissão do trabalho, saem das igrejas, abandonam suas famílias, procuram o divórcio e a separação, e tudo por sofrerem por antecipação. Não se aconselham, não perguntam para Deus sobre o assunto, não têm paciência para colher mais fatos, não observam, ficam cegados pelo que estão vendo e ouvindo e vão logo na afobação tomando suas decisões e depois vêm as consequências. E na maioria das vezes essas consequências são desastrosas e acabam nem tendo jeito de voltar atrás. Hoje em nossa devocional vamos falar de José, o marido de Maria, mãe de Jesus. José foi um homem que até pensou em fazer uma loucura, mas o próprio Deus, através de um anjo, freou sua precipitação. E olha que José, por ser justo, iria fazer tudo discretamente, sem atrapalhar a ninguém. Mas o Senhor se antecipou à sua atitude. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui na Devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar de José e o tema será Não se precipite. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Aleluia. Irmãos e irmãs, realmente foi uma situação muito inusitada, não é verdade? Uma mulher prometida a um homem e de repente aparecer grávida. Naquela época, isso era passível de condenação e até de apedrejamento. José, sendo justo, Mateus enfatiza isso aqui no texto, mesmo sentindo-se traído, ele não quis piorar as coisas, ele não quis difamar a Maria. Por isso, ele iria fugir secretamente e largar o casamento de lado. Mesmo com essa postura, nós podemos dizer que ele estava se precipitando, por mais estranha que fosse essa situação. Mas o Senhor o impediu de cometer esse erro. Deus enviou o seu anjo para lhe dizer em sonho que realmente estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo e que não era para ele fugir. Muito pelo contrário, ele deveria era cuidar do filho que haveria de nascer e ainda lhe pôr o nome de Jesus, pois ele iria salvar o povo de seus pecados. Teríamos muitas mensagens para ministrar sobre a vida de José, mas podemos aprender aqui com o perigo da precipitação diante das situações que nos acontecem. Por mais inusitadas e até bizarras que elas sejam, não podemos nos precipitar. Temos que colher mais informações, temos que observar melhor, perguntar, orarmos ao Senhor, pedirmos direção, buscar sabedoria, discernimento e entendimento sobre o assunto. E tudo isso, olha, requer muita paciência. Vejam, José iria abandonar a Maria. Se não fosse o Senhor aparecer em sonho para ele, ninguém o faria acreditar nisso que aconteceu. Como pode alguém aparecer grávida e falar que foi Deus, que foi o Espírito Santo? Realmente, não seria fácil de acreditar em algo assim. Por isso, José iria fugir e deixar Maria secretamente. E situações assim, irmãos, podem acontecer conosco.
Não digo da questão de uma mulher aparecer grávida do Espírito Santo, mas eu já vi, por exemplo, questões de maridos terem feito vasectomia, que é aquela operação de esterilidade, e a mulher dele depois aparecer grávida, e o marido logo pensou que a esposa tinha traído, quando na verdade o filho era dele mesmo. A cirurgia de esterilidade não foi 100% satisfatória. E por precipitação, o marido em uma situação dessa pode até matar sua esposa, ou no mínimo acusá-la de adultério e largá-la. E esse tipo de situação acontece em outros assuntos, irmãos. Poderíamos citar o caso de fofocas que nos contam, boatos, críticas a nosso respeito, notícias que ouvimos ou lemos. De imediato, essas coisas podem gerar em nosso coração um preconceito, ou seja, um julgamento, uma ideia pessimista ou até uma ideia otimista, quando na realidade a coisa não é bem assim desse jeito, né? Então, o que nós precisamos é de paciência e não nos precipitarmos, colhermos mais informações, pedirmos conselhos, estudarmos a situação, orarmos ao Senhor e pedir a Ele discernimento e direção para não cometermos injustiças e nem trazermos problemas maiores do que aqueles que já temos. Amém? Que Deus nos ajude a termos paciência e não agirmos de forma precipitada. Vamos orar ao Senhor e que Deus assim nos ajude. Nosso bondoso Deus e Pai, te agradecemos por essa devocional nesta manhã, onde aprendemos sobre José, o servo do Senhor, justo, meu Pai, o homem que criou teu filho Jesus como ser humano aqui na terra. Muito obrigado, Deus, porque José era um homem justo e mesmo, Senhor, na situação difícil, ainda que ele tenha se precipitado e procurado ir embora, mas o Senhor apareceu para ele e ele, ó Deus, acatou a sua ordem, dizendo que iria criar o filho sim, porque o filho era do Senhor, era do teu Espírito Santo. E, Pai, que nós possamos aprender nessa situação aqui de não nos precipitarmos. Quantas são as vezes que por falta de paciência a gente joga tudo pro alto, a gente julga as pessoas, a gente fica com raiva de alguém porque uma outra pessoa nos disse algo a respeito daquele, Pai, e aí a gente acaba cometendo injustiça, a gente acaba ficando com raiva, com ira, ficamos, ó Deus, realmente com o coração, com os nervos à flor da pele e brigamos e discutimos e falamos e tomamos partido. Jesus, nos ajude a termos mais calma, a observarmos melhor, a orarmos, a pedirmos sabedoria ao Senhor, a pedirmos conselhos, a olharmos com outros olhos, a olharmos por outro ângulo, a esperarmos um pouquinho mais para as coisas se esfriarem, não agirmos, ó Deus, na hora que estamos com a ira ou com a raiva, mas orarmos ao Senhor, termos um pouco mais de paciência antes de tecer comentários, meu Pai, antes de tecer os julgamentos. Por favor, nos ajude a não errarmos nisso, Pai, que nós sejamos pessoas fiéis, justas, meu Pai, pessoas inteligentes na emoção, para não sairmos difamando ninguém, não sairmos fazendo as coisas erradas, falando mal dos outros, julgando, tomando decisões precipitadas, porque, Senhor, senão depois as consequências chegam e aquilo que é ruim pode até piorar. Assim oramos, ó Pai, que sejamos pessoas prudentes, pessoas sensatas, pessoas íntegras, meu Pai, no poder do nome de Jesus. Nos ajude a termos uma vida que venha condizer com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E pedimos ao Senhor discernimento, pedimos ao Senhor a bondade, ó Deus, a benignidade no nosso coração, que estejamos sempre prontos para as coisas boas, não para as coisas ruins. Assim nós oramos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por você estar por aqui conosco. Pastor Clodoaldo, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aí com uma devocional nova sobre os personagens bíblicos. Hoje falamos de José e tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração. Não esquece de fazer parte aí da nossa comunidade, se inscrevendo no canal do YouTube, tanto do apóstolo Clodoaldo, como também da Igreja Projeto Celebrar. Tá bom, meus irmãos? E que você possa comentar, curtir lá no Facebook, compartilhar pelo Instagram e pelo WhatsApp com seus amigos familiares. Grande abraço para vocês, Deus abençoe. Até amanhã, Deus assim permitindo. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.